Tô vendo umas pessoas na igreja que eu não vejo já faz um tempinho, fico feliz com isso. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Tá vendo? Dia de ceia tem umas bênçãos dessas assim, diferentes, a gente fica mais feliz ainda. Eu vou orar pelos pedidos de vocês também, para quem não sabe, a gente tem uma caixinha de pedidos lá na entrada da igreja. A gente não lê não, tá? Você pode escrever o que você quiser lá entre você e Deus. Fica tranquilo. A gente também recebe os pedidos de oração de vocês pela internet, pelo WhatsApp. A gente está sempre orando. Eu costumo dizer que nós somos uma igreja que ora, né? A gente tem as nossas qualidades, os nossos defeitos. Uma das nossas qualidades é que nós somos uma igreja que ora. A gente ora uns pelos outros. Então você pode sempre mandar os seus pedidos. Se você não mandou nenhum, mas você tem algo que você gostaria de apresentar a Deus, Deus conhece o teu coração, se apresenta agora, enquanto eu estiver orando. Amém? Pai, eu apresento a Ti agora, Senhor, cada irmão, cada irmã dessa igreja. O Senhor conhece as angústias, o Senhor conhece os desejos dos corações, Pai. Senhor, nós seguimos o Deus do impossível. Nós entregamos, Senhor, os nossos desejos a Ti. Mas eu também te peço que o Senhor faça conforme o Teu plano na nossa vida. Que aquilo, Pai, que está fora dos Seus planos, que o Senhor tire dos nossos sonhos. Que nós possamos perseguir aquilo que é Teu. Mas o que é Seu, Pai, realiza. Nos coloca na posição de receber, Senhor. Derruba todas as barreiras, Pai. Dê ordem aos Seus anjos, arcanjos e querubins a nosso respeito. Nos capacita, nos coloca no jeito de receber, Senhor. Derruba toda a barreira, abra toda a porta. Abre portas onde elas não existem, Senhor. Entrega a sua vitória. Senhor, traga saúde, traga bênçãos, prosperidade, traga restauração, Senhor. Senhor, o Senhor me mostra que tem gente pedindo restauração na família. Eu te pego que o Senhor restaure, Senhor. Que o Senhor venha agindo, dando a sua vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vi uma pessoa pedindo para Deus restaurar a harmonia na família e Deus falando que vai restaurar, tá? Amém. Eu não sei quem é não, mas Deus vai agir. Amém. Amém. Irmãos, toma posse esse, né? Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. 1 Coríntios 3, 3. Primeira Coríntios 3, 3. Quem for encontrando a vez colocando de pé, acho que já colocaram ali, porque eu já vi que minha cabeça tem um as branco. Amém? Oh, sumiu. Tá tudo bem, eu não me importo não, relaxa. E diz assim a palavra do Senhor: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Pode se sentar. Irmãos, quero falar um pouco sobre essa carta que Paulo escreveu para Coríntios. E aí eu quero contextualizar e falar um pouco como é que isso se encaixa na nossa vida, tá? Essas pessoas eram pessoas de Deus. Paulo escreveu essa carta para Coríntios, para as pessoas que estavam em Coríntios, e eram pessoas de Deus. E aí você pensa assim, poxa, ele está falando com pessoas de Deus e ele está dizendo assim, vocês são carnais, vocês não são espirituais. E aí você pensa, poxa, mas como assim, né? Como assim ele está falando para as pessoas que eram pessoas que já tinham aceitado Jesus, pessoas que congregavam, pessoas que estavam juntas ali e tudo, e eles estavam dizendo que eles eram carnais e eles não eram espirituais. O que eles faziam que faziam com que eles não fossem espirituais? De que forma eles agiam que traziam eles muito mais para as coisas da carne do que para as coisas do espírito? E só para fazer um parênteses aqui, se você não sabe, quando a Bíblia fala sobre as coisas carnais, a Bíblia está dizendo as coisas das quais você devia se afastar. Tá? Tá falando coisas, quando a Bíblia fala coisas carnais, ela está dizendo que são as coisas da natureza humana. Tá? Em algumas traduções da Bíblia fala natureza humana. Então ela contrapõe o que é natureza humana
e o que é a natureza divina. E diz que a gente devia sempre procurar as coisas da natureza divina e procurar se limpar das coisas que são a natureza humana. Porque a palavra de Deus mostra que a gente nasce cheio das coisas da natureza humana. Coisas da natureza humana são ciúme, inveja, são brigas, ira. Essas coisas todas são natureza humana. Basta você olhar uma criança, você não precisa ensinar uma criança a ter inveja da outra, né? Você não precisa ensinar uma criança a ter raiva uma da outra, tal. Se você deixar duas crianças juntas meia hora, vocês vão ver que alguma coisa vai acontecer. Então, isso é da natureza humana, tá? E a Bíblia diz que essas coisas são da natureza humana, a gente vai matando à medida em que a gente deixa crescer dentro de nós as coisas da natureza espiritual. É assim que a gente mata as coisas da natureza humana. Só que ele está falando com pessoas que estavam dentro da igreja. E talvez você pense assim, poxa, mas eu estou dentro da igreja, eu já não sou espiritual. E esses dias eu estava assistindo uma pregação na internet da Joyce Meyer, e ela falou assim, se eu passar o dia inteiro sentada numa garagem, eu não sou um carro. Eu estava falando sobre as pessoas estarem na igreja e não serem cristãos de verdade, né? Eu falei, foi uma boa analogia. Mas você pode ir para a igreja quantas vezes você quiser. Se você não começar a andar segundo o que Deus quer, não vai adiantar, você não é espiritual, né? Você pode ir para a igreja todos os dias, você pode ir para a igreja mais do que o pastor. Aliás, você pode ser o pastor e ir para a igreja todos os dias e falar de Deus no altar todos os dias. E você pode fazer com que todas as pessoas que estão ao seu redor sejam espirituais, e se você que está falando e está pregando não internalizar, não agir, não viver aquilo, você não vai ser espiritual. Essa é uma batalha de cada um de nós. É uma batalha minha, uma batalha de vocês. A gente precisa batalhar isso todos os dias. Mas você precisa viver isso e você precisa contrapor uma coisa à outra. E aí Paulo está falando ali com as pessoas de Corinto justamente sobre isso. Sobre o que eles faziam para que atrapalhasse a vida deles, fizesse com que eles realmente fossem carnais, não fossem espirituais. E aí, antes de entrar no que Paulo está falando ali, eu queria falar um pouco também sobre o conceito de liberdade. Porque a gente fala muitas vezes no mundo, quando a gente diz no mundo, é quando a gente está fora das coisas de Deus, né? Porque a Bíblia também diz que o mundo pertence ao maligno, né? Nós não somos do mundo, a gente vive no mundo, mas nós não somos do mundo. E quando a gente está no mundo, a gente fala que liberdade é fazer qualquer coisa que a gente sinta vontade. Você fala, fulano tem liberdade. Deu na telha, ele fez, né? Deu vontade, ele fez. E muita gente pensa que é isso, né? Eu faço o que me der vontade, eu faço. Eu tenho liberdade plena. E eu já vi muita gente falar isso. E eu já cheguei em um momento da minha vida que eu até me questionei se não era isso. Quando eu não conhecia direito as coisas de Deus. Pensava, mas será que liberdade não é isso? Será que liberdade não é fazer qualquer coisa que eu queira? Qualquer coisa que eu sinta? Senti vontade e fiz. Isso não é liberdade? Não. Sabe por que isso não é liberdade? Porque se qualquer coisa que você sentir, você fizer, você é escravo do seu sentimento. Você é escravo do seu desejo. Se qualquer coisa que você desejar, você fizer, se você não der conta de falar não para o seu sentimento, não der conta de falar não para o seu desejo, você é escravo do seu sentimento, do seu desejo. Você tem liberdade? Zero. É só porque as pessoas não percebem isso. E elas não controlam o desejo. Elas não controlam o sentimento. Porque às vezes você sente raiva. Às vezes você está numa determinada situação e você sente raiva. Uma pessoa fala uma coisa para você e você... Hoje eu passei por isso. E eu estava até falando com a Tati, eu falei assim, Deus faz umas coisas tão engraçadas, porque Deus me colocou para falar sobre isso hoje e eu passei raiva em determinado momento do meu dia. E eu demorei para me livrar daquela raiva, sabe? Porque eu estava com raiva, assim. E aí eu fui para casa da minha mãe, estava com raiva na casa da minha mãe. Minha mãe me viu lá no canto, assim, estava com raiva. E aí eu fiquei, e aí a Tati falou assim, amor, o que está acontecendo ainda? Você ainda está com muita raiva? Aí eu falei, não, eu estou com mais raiva de estar com raiva. Aí ela falou assim, como assim? Aí eu falei, não, sabe o que acontece? Eu não gosto de subir no altar com nenhum sentimento que não seja de Deus.
me incomoda e eu tô com raiva. E eu tive que ficar um tempão num canto, mais sozinho, pensando sobre isso, pensando por que eu estava com raiva, como é que eu deixava de ter raiva, tal. E eu penso, sendo livre do meu sentimento. Porque se eu simplesmente ficasse com raiva, passasse o tempo inteiro com raiva, subisse no altar com raiva, eu era escravo do meu sentimento. Eu era escravo do meu desejo, dos meus sentimentos. Mas as pessoas não falam isso. Ninguém vai te falar isso no mundo. Ninguém nunca vai te contar isso. Porque no mundo não querem que você saiba disso. Porque as coisas do mundo são diferentes das coisas de Deus. Porque as coisas do mundo são carnais. As coisas de Deus são espirituais. No mundo vão te dizer, liberdade é fazer o que você quiser. Tá com vontade? Vai lá e fica com fulano, vai lá e fica com fulana. Mas isso é ser escravo do seu sentimento. E você sabe o que é engraçado? Porque algumas pessoas mais inteligentes, às vezes a pessoa não precisa nem ser cristã. Algumas pessoas mais inteligentes já perceberam isso. Tinha um filósofo chamado Kant que ele disse isso. Que a pessoa que ela faz tudo o que ela tem vontade, ela é escrava. Que liberdade é ela conseguir dizer não porque ela tem vontade. Sabe? Interessante isso. Mas o que a gente precisa entender é que tem um passo ainda depois disso. Que é o seguinte, olha só. Eu já deixei de ser escravo do meu sentimento. Eu deixei de ser escravo das coisas que vêm da carne. Eu deixei de ser escravo das coisas que vêm da natureza humana. Não é porque eu senti vontade de ir lá e aprontar alguma coisa, eu vou lá e vou aprontar. Não é porque eu senti vontade de brigar com alguém, eu vou lá e vou brigar. Não é porque eu senti vontade de dar um murro na cara de alguém, que eu vou lá e vou dar um murro. Eu deixei de ser escravo da natureza humana. Beleza, é o meu primeiro degrau de liberdade. Aí você tem o segundo degrau de liberdade, que é, eu senti, não fiz nada. E agora eu filtrei segundo o que eu acho que Deus gostaria que eu fizesse. Aí a liberdade é plena. Porque você conseguiu pegar toda aquela situação e submeter à inteligência que você sabe que é a maior de todas. A própria sabedoria. Porque Deus não criou a sabedoria, Deus é a própria sabedoria. Então você teve a liberdade total de pegar tudo aquilo e colocar sobre o crivo de Deus. E aí é interessante porque aí você começa a pensar assim, poxa, peraí. Então, não é mais só não ficar com raiva do fulano, é orar e pedir a Deus para abençoar ele? Você compreende que é o segundo passo, assim? Não é só isso, sabe? Não é só não ficar mais com raiva. É pedir a Deus para abençoar. Não é mais só não guardar mágoa, é perdoar. E é engraçado porque volta e meia a gente pode falar o que for, pregar o que for, dar bênção o que for, a gente fala de perdão, né? Porque Deus te perdoou sem você merecer. É por isso que a gente fala tanto de perdão. Porque, olha, eu não conheço tudo da tua vida, mas eu tenho certeza absoluta que você não merece perdão de Deus. Mas Ele não desiste de você. E às vezes você erra a mesma coisa o tempo inteiro e Deus não desiste de você. E aí você vai lá e erra de novo e Ele não desiste de você. E Ele quer que você perdoe as pessoas. E você não perdoa a pessoa porque ela merece perdão. Você perdoa a pessoa porque você merece paz. Você merece essa paz de espírito, sabe? É por isso que você perdoa. E aí é o segundo grau de liberdade. E é interessante porque Deus não te conta até você exercer o segundo grau de liberdade. Mas depois que você exerce esse segundo grau, você percebe que Ele te abençoa mais. Que você se sente mais leve, que você se sente mais tranquilo, que você sente que as coisas fluem com mais naturalidade, que as bênçãos de Deus vêm de outro jeito. Você sente que o seu coração está mais trabalhado. Tudo flui com mais naturalidade. Mas Deus não te conta isso. Sabe por quê? Senão você ia fazer para ganhar isso. E aí seu coração não ia estar assim. Mas Ele faz porque você primeiro procurou as coisas de Deus. Então, a gente começa a deixar de lado
a nossa carne, a nossa natureza humana e começa a viver cada vez mais espiritualidade. Aí você pensa assim, nossa, o pastor Bruno é tão espiritual. Não era não estou te falando que hoje eu queria matar um. Eu tive que trabalhar isso em mim para poder subir aqui hoje. Na verdade, eu só reparo mais. A verdade é que a gente começa a reparar mais, a gente começa a observar mais os nossos sentimentos, para a gente ser menos escravo dos nossos sentimentos. E aí você começa a refletir mais sobre eles. Você começa a pensar, é isso mesmo? Eu vou agir realmente do jeito que eu estou sentindo vontade de reagir? Não, não vou, não vou. Aí você pensa, tá, e como é que Deus gostaria que eu fizesse? Aí nessa hora você fala, poxa, pai, mas é tão difícil. Sabe por que você fala, poxa, pai, é tão difícil? Porque eu vou te dizer uma coisa. Tem gente que fala assim, Deus não fala comigo. Fala, você que não escuta. Sabe quando você quer fazer uma coisa ruim, mas você sente no seu coração que você devia fazer diferente? Foi Deus falando com você. Você acha que foi Satanás? Falou para você fazer bonzinho daquele jeito. Não foi. Não foi. Sabe? Então, é o jeito de Deus falar com você. Fala, não faz não. Faz não, filho. Vai lá e abraça, não dá murro não. Fala, essa pessoa está precisando de você. E aí eu vou dizer uma coisa que acontece muito nas igrejas. Olha como a gente não aprende com o tempo. Porque Paulo escreveu para Coríntios. E a gente está lendo quanto tempo depois? Olha o que ele falou. Vocês ainda são carnais, pois o que tem dentro entre vocês? Entre vocês da igreja, tá? Ele não está falando do mundo, não. Olha o que há entre vocês. Inveja, contenda, dissensões, brigas, né? Inveja, contenda, brigas. Ele falou, então vocês são carnais. E eu não sei se você já passou por isso, mas olha só. A Bíblia também fala sobre uma coisa chamada a roda dos escarnecedores. Você sabe o que é a roda dos escarnecedores? Roda dos escarnecedores, no nosso tempo, ela é a rodinha da fofoca de falar mal dos outros. É isso, se fosse assim, a Bíblia na novíssima tradução atualizada, era isso, tá? É a roda da fofoca do falar mal dos outros. E a Bíblia diz assim, não esteja na roda dos escarnecedores. Né? Mas, muitas vezes, a gente não só está na roda dos escarnecedores, como nós somos o início da roda dos escarnecedores. Como você está? Você viu fulano? Oh, você viu Beltrana? Vou te contar, hein? Para a igreja com aquela saia. Vou te falar não sei o quê, hein? E o Beltrano está do lado da esposa olhando para não sei quem. Sabe? As pessoas estão ali, deveriam estar dentro da igreja, respeitando umas às outras, ajudando umas às outras, mas estão apontando o dedo umas para as outras. Estão justamente na roda dos escarnecedores. E se a gente não tomar cuidado, a gente ainda reforça. Você pode até não começar, mas reforça. Você viu não sei o quê? Pô, vi, achei que só eu que tinha visto, hein? Vi também. A gente reforça, e a gente fala de novo, e a gente comenta. E a Bíblia está falando para a gente não fazer isso. Mas a gente faz. E aí você vai falar assim, ai, pastor, não vou fazer mais. O pastor falou para eu não fazer, eu não vou fazer mais. A próxima vez que alguém falar isso, eu vou ficar calado. Fica não. Porque se você ficar calado, a pessoa vai achar que você concorda. E, na verdade, você não tem que ficar calado. Você tem que falar assim, olha, eu não acho. Você tem que dizer, mas, você sabe, a pessoa está falando assim, você viu o vestido que a fulana foi para a igreja? Aí você vai falar assim, poxa, mas a fulana está na igreja, né? Podia nem estar, está lá orando. O importante nem é o vestido dela, o importante é ela que está lá orando. Você vai mostrar outro lado, você vai falar outra coisa. Você vai pensar assim, para cá não, que eu não sou lixeira, essa tampa aqui está fechada. Você vai mostrar o outro lado. Às vezes a pessoa só precisa que a gente mostre o outro lado. Porque muitas vezes você é a pessoa que está iniciando isso, e se alguém fala isso para você, você vai se envergonhar. E aí você vai parar naquele momento. Mas as nossas igrejas são ótimas de apontar o dedo para o outro. Porque a gente acha que a gente é muito santo, que a gente é muito certo, que a gente é muito bom, que a gente é muito perfeito. E se a gente é tudo isso, por que o outro lado não tem que ser também? Mas não é, nem você é, nem o outro lado é. É só porque a gente é muito bom que a gente mesmo.
Mas não é assim, não. E Paulo está falando sobre essas coisas ali. Sobre inveja, sobre briga. E eu ainda te falo uma coisa, a Bíblia ainda fala o seguinte, que se você tem contenda, você perde a unção. E aí eu não sei se você gostaria de ter a unção de Deus, de estar cheio de Deus, de estar em comunhão com Deus. Eu gosto. Mas a Bíblia diz que se você tem contenda, você está perdendo a sua unção com Deus. E às vezes a gente leva a contenda para dentro de casa. E aí, não satisfeito em estar na roda dos escarnecedores, você abre uma franquia da roda dos escarnecedores. Você abre uma filial. Você está lá, as pessoas estão falando mal, você guarda para você, chega em casa e conta para tua mulher. Ou conta para o teu marido. Vou te contar um negócio que eu ouvi hoje. Cara, fulano, Beltrano, não sei o que e tal. Cara, vou te dizer, há 2000 anos atrás, já estava na Bíblia para a gente não fazer fofoca. É incrível isso. Incrível, assim, porque a gente fala que a Bíblia é o manual da nossa vida, só que a gente não segue. Fala para a gente dar outra face e a gente não dá. A pessoa chateia a gente fala mal dela. A gente briga, a gente arruma confusão, a gente ira, a gente tem inveja. Esses dias eu estava falando sobre a história de duas pessoas que eu conheço. As duas pessoas ganharam um aumento. Ficaram super felizes. E aí passou 2 meses, dessas duas, uma outra ganhou um aumento. Aí a que não ganhou chorou, porque a outra ganhou e ela não. E aí eu pensei, cara, foi incapaz de ficar feliz pela outra. E aí eu me lembrei da história dos denários que tem na Bíblia. Porque na Bíblia tem lá, o Senhor manda chamar as pessoas para poder ir trabalhar, né, na colheita. E alguns ele chamou para trabalhar de manhã e ele ofereceu um denário. E os caras aceitaram, ficaram felizes. Beleza, eu vou receber um denário. Foi o que ele me prometeu. Aí outros ele chamou à tarde e prometeu um denário. E os caras aceitaram, está tudo bem. E outros, bem no finalzinho do dia, ele ofereceu um denário, que era a moeda da época. E pagou também. Cara, ele pagou para todo mundo igual ele tinha prometido. Mas os caras que aceitaram de manhã ficaram com raiva. E eles, se não tivesse chamado ninguém à tarde, ninguém à noite, eles estavam felizes. Mas eles ficaram com raiva porque eles viram o outro. E se a sua felicidade depende do que acontece na vida do outro, tem uma coisa muito errada na tua vida. Porque a sua felicidade depende do que acontece entre você e Deus. A sua felicidade não depende do quanto você ganha, não depende de onde você mora, não depende nem de com quem você está casado ou com quem você anda. A sua felicidade depende da tua relação com Deus. E a gente tem que aprender isso cada vez mais. Só que a gente tem essa dificuldade, a gente começa a olhar para o outro. E aí a gente começa a viver as coisas da carne, que é inveja. Inveja é da carne. É você olhar e pensar, putz, aquela pessoa tem muito mais do que eu. E ela nem merece, ela nem trabalha tanto assim, ela nem é tão inteligente assim, ela é nem tão esperta assim. Mas eu vou te dizer, quem é invejoso nunca olha o cara que está morando na rua, sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter o que vestir, e pensa assim, poxa, essa pessoa é tão inteligente quanto eu, e eu tenho casa, e ela está na rua. Porque você não compara com quem está pior que você. Você compara com quem está melhor do que você. Porque você queria estar no lugar dele. Mas você não compara com quem está pior. E sempre tem alguém pior. Sempre tem alguém pior. Se você estiver na rua, tem alguém pior do que você. E eu estou falando isso porque Deus não prometeu essas coisas. Você sabe por que Deus dá casa para cada um de nós? Por que Deus dá um casamento abençoado para cada um de nós? Porque Ele ama a gente. E Ele é misericordioso. Mas o que Ele prometeu para nós foi uma vida eterna ao lado dEle. Aqui é um momento do tamanho de uma unha, perto de toda a eternidade que a gente vai passar com Ele. Só que Ele é tão maravilhoso que Ele ainda fala assim, se você for
pleno comigo, eu cuido das outras coisas. Se você me procurar em primeiro lugar, eu acrescento as outras coisas. Você não precisa se preocupar com o que você vai comer, onde você vai dormir, com o que você vai vestir, se você me procurar em primeiro lugar. Ele fala isso. Mas a gente não sabe procurar ele em primeiro lugar. Ou você acorda e já vai orar. E você encaixa dentro do teu dia as coisas de Deus primeiro e nos espaços que sobrar você faz as outras coisas. Eu duvido que todos os seus dias, de toda a sua semana, as coisas de Deus vêm em primeiro lugar. Não é assim. A gente pensa, não, hoje está tudo bem, hoje eu consigo ir na igreja, hoje eu estou menos cansado, hoje eu vou na igreja. Não, hoje eu acordei mais de boa, vou tirar aqui meia hora para orar. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele é teu pai, meu pai, ele quer se relacionar com a gente. Mas a gente deixa viver o primeiro grau de escravidão, que é ser dominado pelos nossos sentimentos. É se irar, é sentir inveja, é fofocar, entrar em contenda. São todas as coisas que Paulo estava dizendo para as pessoas daquela igreja. Ele disse lá, aí quando escreveram a Bíblia, as pessoas começaram a ler e pensaram, poxa, a gente não podia fazer que nem Coríntios. Aí os outros começaram a pensar, a gente podia fazer. Aí nós estamos pensando que a gente não podia fazer. Daqui a um mês eu vou ler, sabe? Pô, o pastor já tinha falado. Sabe por quê? Porque é todo dia. Lutar contra a nossa natureza humana é diário. Todo dia você luta contra a sua natureza humana. É normal isso. É natural. E eu ainda vou te falar, tem umas coisas engraçadas assim. Acontece com a gente quando a gente vai pregar. A Tati foi pregar uma vez. Eu não me lembro qual era o tema, mas era alguma coisa que tinha muito a ver com dor, com depressão, tal. Ela passou um dia inteiro sentindo aquela dor, né? E até que depois ela entendeu por que ela estava passando por aquilo, tal. Hoje eu acordei com raiva. Você lembra disso? Eu acordei com raiva. Porque eu tinha que lidar com isso. Olha como o Espírito Santo faz umas coisas com a gente, às vezes, na hora que a gente vai pregar. Primeiro que é para eu saber que eu não sou bonzão. Sabe? Que eu estou falando aqui para vocês, mas eu estou falando primeiro para mim. E porque nós somos assim. E para eu poder ter mais empatia pelas coisas na hora que eu estou falando. Eu acordei com raiva, porque eu acordei, chamei meu filho, ele atrasou 20 minutos para poder ficar pronto, porque ele estava deitado no tablet, aí porque ele atrasou, peguei um engarrafamento que atrasou mais 20 minutos. Aí eu odeio, cara, eu não nasci para ficar em engarrafamento. Aí atrasou mais um monte, aí aconteceu, o meu dia hoje foi um dia de me irritar. Então eu tive que sentar em um momento e falar assim, não é possível, pai. Eu vou falar sobre não me irritar. É sério que eu falo sobre isso hoje. É nesse nível. Mas é assim que as coisas acontecem. Porque todo dia a gente precisa ser melhor do que ontem. Todo dia a gente precisa ser melhor do que ontem. E se você não acordar pensando, hoje eu não sou escravo. Hoje eu vou viver a liberdade real. Não a liberdade do mundo. Você vira escravo. Se você não pensar isso todos os dias, você vira escravo. E quando você menos perceber, você é cada vez mais escravo. E aí, se você não perceber, você vai gostar de ser escravo. E depois você vai chamar os outros para serem escravos. E você vai dizer para que aqueles que não são escravos, que eles é que são escravos. Porque é isso que a gente faz no mundo. Sabe? Só que a gente precisa lidar com isso todos os dias. Todos os dias. E todo dia é um pouquinho a mais. E eu ainda te conto, na hora que você achar que está bom, Deus vai mostrar que não está, não. Vai te mostrar uma outra camada que você precisa melhorar. E uma outra camada, e uma outra camada. E ele vai te mostrar, não, agora, não adianta você não ficar com raiva. Ora pelo fulano. Agora vai lá e pede perdão. Agora vai lá e faz alguma coisa. E vai te mostrar porque é assim. Tá? E é engraçado porque a gente tem uma coisa aqui entre eu, a pastora Lenita e a pastora Tatiana, que a gente fala que as minhas pregações são as pregações do amor. A gente fala entre a gente fala assim, não, é o seguinte, ó, eu sou a pessoa que vai lá e prega sobre amor. A pastora Lenita é a pessoa que vai lá e prega do chicote. E a Tati é a pessoa que vai lá e ensina um negócio, uma coisa mais profunda, diferente, tal, porque ela vem e prega menos vezes e tal. E aí, às vezes, Deus me traz para poder dar chicotada em vocês, que é para mostrar que nem isso.
Porque Ele faz do jeito que Ele quer, sabe? Porque é assim mesmo. Porque na hora que Ele estava me falando sobre isso, eu senti que ia ter gente aqui dentro da igreja que ia estar chateada na hora que eu ia estar falando isso. Ia ter chegado aqui chateado. E ia ter gente que ia estar chateada com a pessoa do lado. E que a pessoa do lado nem sabia que ela estava chateada com a pessoa do lado. E as pessoas iam estar chateadas, e que ia ter gente que ia estar chateada de estar dentro da igreja, inclusive. Mas Deus é que te trouxe aqui. Para você poder trabalhar isso dentro de você. Porque Ele quer que você seja hoje melhor do que ontem. Aprende isso. Aprende isso, amém? Aprende que Deus quer que você seja diferente.